Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arroa, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Conforme eu combinei com vocês em uma postagem que eu fiz aqui no YouTube, eu dei opção para vocês escolherem 3 categorias de previsão para 2022. Eu coloquei 3 opções para que vocês escolhessem uma, tá? Eu estou colocando aqui a imagem para vocês olharem como ficou a votação. A primeira opção seria uma previsão para os signos em 2022. A outra opção seria uma leitura para o Brasil por setores, né? Economia, saúde, enfim. E a outra opção, que é a que foi vencedora, foi previsões para o Brasil mês a mês. Eu coloquei ainda alguns elementos, vocês vão ver mais adiante, e os decks que eu utilizei para fazer a leitura são o Animal Totem Oracle Deck, que é de minha criação, e o Witch's Tarot, de Ellen Dugan. Bem, o mês de janeiro já traz um mês onde a gente provavelmente vai ter que dar uma segurada na empolgação das festas de fim de ano. Tanto a onça quanto o arcano do eremita sinalizam a necessidade de isolamento. Somente através do isolamento a gente tem a possibilidade de encontrar a luz. Para alcançarmos o que desejamos, precisaremos abrir mão de algumas coisas, assim como o deus onça Tezcatlipoca fez, já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Para a gente atingir nossos objetivos com um só golpe, assim como ele, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. No isolamento, na escuridão, é que a gente tem a possibilidade de encontrar a luz da lanterna do eremita. É hora de olhar para dentro. Vai ser preciso ter paciência, força, assertividade para poder saltar na hora certa. Abrir mão do isolamento pode trazer prejuízos ainda não calculados, ainda mais com a chegada da variante Ômicron no Brasil. Essa jornada é individual, a jornada para o isolamento, para o isolamento do eremita e da onça. Não é hora de tomar decisões precipitadas, é preciso consultar a ciência. A onça e o eremita falam sobre isso. O Brasil vai ter 2 opções. Ou encarar o isolamento voluntariamente, antes de alguma coisa pior acontecer, ou então vai ter que ficar isolado na marra devido às consequências, né? Ou também ficar isolado do resto do mundo, né? Porque a gente pode ter as fronteiras fechadas para os viajantes brasileiros. Quanto à economia, eu coloquei uma coisinha assim cada mês também, tá? Pode significar que janeiro seja um período que exija do Brasil uma necessidade de pensar de cabeça limpa, sem pressões. É preciso racionalidade, é preciso ser assertivo como a onça e sábio como o eremita. Essa combinação entre essas cartas também pode sinalizar o isolamento do Brasil do resto do mundo em questões econômicas. O Brasil com poucas possibilidades de fazer negócios com outras nações. Pode ser que o país esteja sendo visto, como a gente já sabe, né, como um país com posicionamento muito ideológico e agressivo. Em relação ao povo, ele vai precisar tomar decisões racionais, mas sem medo. O medo nos torna mais agressivos, mais irracionais, mais instintivos. O momento pede isolamento sim, mas um isolamento consciente, né? Nunca é demais lembrar para tomar a sua vacina, consultar a ciência, ler notícias, ouvir pessoas, né, de universidades, cuidado com falsos profetas. Agora, quanto à saúde, né, tem uma luz no fim do túnel, mas é mais adiante um pouco, a gente ainda precisa manter os cuidados com todos os protocolos e, se possível, manter o isolamento. É melhor prevenir problemas futuros. Quanto ao mês de fevereiro, temos o arcano da Rainha de Espadas mais a carta da Pantera. Pantera Negra. Bem, fevereiro vai pedir decisões imediatas e incisivas. O país precisará fazer escolhas diretas e ousadas, encarar tudo que está escondido nas sombras. A Rainha de Espadas é uma mulher poderosa. A Pantera Negra também fala muito sobre o poder feminino e também sobre o que está escondido na escuridão, o que pode estar oculto na face escura da lua. A lua vivencia ciclos de 28 dias. Fevereiro também tem 28 dias.
Isso é muito feminino, né? A possibilidade de uma mulher mostrar alguma coisa que esteja oculta e que precisa ser mostrada é bem grande nesse mês. O Brasil vai precisar encarar o que é de fato, né? O que é o Brasil? Quais são as nossas forças e fraquezas? O que é preciso fazer para o país crescer? Né? É preciso encarar o que a gente está vivendo. Né? É preciso encarar que a gente está vivendo um ciclo de violência, de agressões a vários grupos, como mulheres, indígenas, contra os negros, contra a população LGBTQIA+. A gente está vivenciando, né, notícias decorrentes, né, de abuso das polícias, corrupção no governo, nas forças armadas. O povo e os governantes vão encarar, nem que seja contra a vontade, a sociedade que estamos formando aqui. Quanto mais tempo demorar para consertar essa bagunça, a tendência é piorar a cada dia. E a Rainha de Espadas e a Pantera cobram que essa decisão seja tomada já. Fevereiro pode trazer à luz algum escândalo sexual envolvendo uma pessoa pública também. Quanto à economia, temos muito que aprender com a força feminina aqui. As mulheres são excelentes gestoras da economia do lar. O país precisa aprender conosco como cortar despesas desnecessárias, como priorizar o que é urgente para o bem do povo. Se não fazer isso, ou melhor dizendo, se não fizer isso, eu não sei se eles vão fazer, né? Mas precisa ser feito. E é urgente. E é preciso que tenha firmeza para tomar decisões. Quanto ao povo, a gente precisa aprender muito com as mulheres também. O país precisa, o povo precisa se preocupar com as outras pessoas, a ser mais empático, mais amoroso, mas aprender com uma mulher forte, tá? Uma mulher que não tolera absurdos, uma mulher intuitiva e que não tem medo de agir quando precisa. A gente sabe o que o país precisa, a gente conhece nossos maiores desafios. É hora de agir, de encarar nossos medos. O povo estará mais agressivo, entretanto, então cuidado com pessoas mal intencionadas e perigos em geral. Cuide das pessoas que você ama. Para a saúde, já sabemos tudo o que a gente acertou, tudo o que a gente errou, isso não só na pandemia, mas há décadas. O SUS pode ter um monte de defeitos, mas é o que melhor traz alento a todos nós. A Pantera lembra que tem muita coisa na pandemia que precisa vir à luz. Muita coisa foi contada pela metade e precisa aparecer. Quem sabe uma mulher venha trazer essa resposta que a gente precisa. E, mais uma vez, a esperança. Há luz no fim do túnel, mas devemos persistir para chegar até lá. Quanto ao mês de março, a gente tem um 2 de paus mais a carta da arara. As decisões nem sempre são fáceis de tomar e é muito fácil tomar um rumo diferente do que foi planejado a princípio. Mas essas decisões precisam ser tomadas, e março é um bom momento para fazer isso e para fazer alianças. Entretanto, essas alianças precisam ser coerentes com o que se acredita. O país precisa encontrar uma cura. O país precisa reencontrar a alegria. E justamente no começo do mês de março, a gente vai ter o carnaval acontecendo, né? Pegando o final de fevereiro, começo de março. E foi bem peculiar sair a carta da arara aqui nessa sequência. As cores da arara trazem a cura, a alegria, o compartilhar com pessoas queridas, o arco-íris depois da tempestade, a ligação entre o mundo dos deuses e dos homens. Março pede criatividade para o país. É preciso ser prático e criativo para encontrar as melhores soluções para nossos problemas. É preciso ouvir a demanda das famílias, usar a mente e o coração para ajudar o nosso povo. Mas mesmo agindo de forma intuitiva, tem que ter planejamento, um objetivo final. Aqui é capaz de serem costuradas alianças importantes para as próximas eleições. Para a economia, é preciso ouvir quem sabe, usar a palavra para fazer alianças. Existem opções de caminho a ser seguidos, a necessidade do mercado e a necessidade do povo. Entretanto, o mercado precisa entender que ele precisa do povo para manter a economia girar. Então, quanto mais tentarem encontrar um meio termo, mais amarrada a nossa economia vai ficar. Mesmo que com o carnaval, se ele vier a acontecer de fato, a gente tenha as coisas um pouco mais movimentadas.
Quanto ao povo, está passando da hora de se posicionar. Pensar em, abre aspas, né, escolhas muito difíceis já não convence mais ninguém. Terceira via é só para arrecadar dinheiro de fundo eleitoral, gente. É hora de descer de cima do muro e se posicionar. Entre a civilização e a barbárie, entre a democracia e a tirania, é hora de escolher. Já entendemos que não merecemos muita coisa do que aconteceu até aqui. Nem todo mundo mereceu. É melhor, ninguém merece, né? Tanto sofrimento que a gente está vendo nesse país. Uma luz pode estar surgindo na mente das pessoas. É importante que essa luz realmente seja alimentada. Quanto à saúde, já estamos cansados de saber como a pandemia se alastra. Então, com mais pessoas vacinadas, de repente a gente já vai poder se dar o luxo de encontrar mais pessoas. Mas é importante ter a consciência que cuidados ainda precisarão ser tomados muito provavelmente em março. E você ainda é responsável por você e por quem convive com você. Quanto ao mês de abril, temos o arcano do mago mais a carta da zebra. Conviver com pessoas diferentes não significa abrir mão de quem você é, do que é importante para você. É hora de se misturar com pessoas diferentes, com criatividade do mago para sair do rebanho igual das zebras, né? Todo mundo igualzinho. É importante para o país fazer alianças, aprender com nações diferentes do que está acostumado. É preciso criar novas pontes, seja imposto por alguma situação ou seja por escolha própria. O país provavelmente se verá em situação de aprender com pessoas que pensam diferente, com novos povos, e precisa aprender a criar bons resultados com novas experiências. O mundo é enorme. Temos muito que aprender com muitos povos. É preciso ser curioso e desbravador como mago para enxergar o que não conseguimos ver até agora. E pode ser que com povos diferentes que a gente não está acostumado a negociar, que a gente venha a aprender tudo isso e conseguir boas oportunidades de aprendizado, de negócios, enfim. É preciso encarar os desafios, aceitar as diferenças ideológicas, mas também se fortalecer com aqueles que a gente já caminha juntos. Ao trabalhar em grupo, respeitando as diferenças, todo mundo vai lucrar, mas é preciso entender e ficar atento, pois a nossa reputação e honra já podem estar bastante manchadas, ou pode ainda surgir algo novo que mancha nossa reputação ainda mais. Para a economia, é melhor manter o que está dando certo do que tentar novas e ousadas formas de resolver problemas. É melhor manter o feijão com arroz, que funciona, do que criar um pacote novo que só vai prejudicar ainda mais a economia. Quanto ao povo, está na hora de aprender com as diferenças, ouvir os motivos por que as pessoas pensam A ou B, e depois então você fala, o povo, né? Enfim, as diferenças falam o que pensa, mas sempre com respeito. É hora de ouvir as razões e demandas das pessoas. Pode acontecer de alguns pré-candidatos se reunirem com sua base aliada para levar suas ideias e ouvir o que os eleitores dos seus adversários esperam para tentar então arrebanhar para seu grupo. Quanto à saúde, o povo já sabe o que fazer. Cuidar da sua segurança e das pessoas que convivem com cada um de nós, né, é nosso papel. Não devemos esperar nada do governo. Se você já está vacinado, ótimo. Se ainda não terminou o seu ciclo de vacinação, vá atrás disso. Quanto ao mês de maio, temos um 8 de espadas, mais o arcano do 8 de espadas, mais a carta do gafanhoto. Em maio será preciso o Brasil admitir seus erros se quiser sair da situação que estará vivendo até lá. Mas sabemos que isso é muito difícil que aconteça, né? Ainda mais se tratando de um ano eleitoral. Mas pode ser que alguns, para ganhar a simpatia entre os eleitores, que não têm o voto definido ainda, venham admitir erros cometidos no passado, até porque o povo já está mais consciente e muita coisa que era vista como normal e corriqueira, né, político é sempre assim, hoje em dia não é mais tolerado. Isso deixa a pessoa vulnerável até, mas a gente sabe que aqui no Brasil, se colocar em uma posição vulnerável, pode até arrebanhar mais simpatia por parte do eleitorado, e o episódio da facada não nos deixa dúvidas quanto a isso. É preciso tato para saber onde e como caminhar nestas vias. Entretanto, para saltar adiante, como sugere o gafanhoto, é preciso ter coragem, tá? E é preciso fazer isso, mas só vai conseguir seguir o caminho e superar os obstáculos existentes quem admitir que errou.
Se alguém não está livre, se alguém tem alguma coisa a esconder, o peso que ela carrega, sejam culpas, sejam acordos, não vai deixar com que ela venha saltar para um novo patamar e ela provavelmente vai ficar estagnada lá nas pesquisas. Só consegue ser livre quem não carrega pesos. É preciso inovação, é preciso surpreender, é preciso não querer abocanhar mais do que consegue. A corrupção escancarada que rola aqui no país deixou muita gente passando fome, muita gente doente, muita gente morrendo por falta de vacinas e pelo uso indiscriminado de medicamentos sem eficácia comprovada. A solução para essas questões não está aos olhos de todos. Ela se trata de algo mais profundo que demanda maior investigação e dedicação. Na economia, serão necessárias algumas adaptações antes de projetar um salto para uma melhora. Repito, carregando pesos não dá para saltar. É preciso se adaptar à situação, admitir erros, descobrir soluções concretas para poder dar um salto seguro. Mas os problemas econômicos possuem solução. Basta acreditar e ousar buscar soluções inovadoras e modernas. Quanto ao povo, esse se sente cada dia mais escravizado, cansado, sem esperanças de um futuro que os liberte. E para sair dessa situação, o povo também vai precisar ousar como gafanhoto. Vai precisar acreditar que é preciso arriscar, se permitir mudanças. Do jeito que está a situação, ela vai estar cada dia pior. Na saúde, podemos arriscar um pouco mais agora, após um período de tanta tristeza sinalizado pelo 8 de espadas. Entretanto, confie em experimentar o mundo de maneira um pouco diferente. A gente está vivendo um novo normal. Os velhos hábitos não cabem mais agora. Quanto ao mês de junho, a gente tem o arcano do 6 de espadas mais a carta do cisne invertida. Bem, alianças podem ser rompidas aqui e outras podem ser criadas. É hora de arriscar a enxergar a situação sob um novo ponto de vista, sob uma nova ótica. Qualquer movimento pode ser arriscado, mas a falta de movimento pode ser ainda mais. A mudança é inevitável, o país querendo ou não. Tudo o que precisamos para mudanças já foi apresentado para nós até agora. Aonde a jornada que o 6 de espadas leva o país, a gente ainda não sabe. Não sabemos onde a gente vai parar, mas em junho já vai estar mais certo de que essa mudança é necessária, ela é essencial, mesmo que ainda perdido sobre o rumo que a gente vai ter. O país precisa ter o cuidado de não se deixar enganar pelo belo, pelo luxuoso, por palavras doces e polidas, por pessoas bem-nascidas, por situações muito misteriosas. É preciso desconfiar de tudo que não é transparente, tudo que é falso. Quem não deve, não teme. O cisne invertido fala em trevas, então o país provavelmente estará vivendo um momento muito complicado. A jornada do 6 de espadas é basicamente um vai ou racha. Ninguém vai querer sair de onde está por vontade própria. Vai ser mais por necessidade mesmo. Na economia, o sentimento vai ser aquele de como é que a gente chegou nesse ponto? Mas aquela certeza do jeito que está não dá para ficar. Podemos estar vivendo muito desemprego nesse mês, pessoas abandonando suas formações e experiências profissionais para tentar uma carreira totalmente diferente do que tem no seu currículo, sem saber nem no que vai dar. Mas o que não vai dar mais é para o povo ficar parado e passando necessidade. O povo pode começar a entender que a relação com o político que elegeram e não fez nada pelo país não deu certo. E aqui eu não falo só a nível nacional, tá? E nem só a nível legislativo, a nível executivo, falo também a nível legislativo, tá? Grande parte do povo entende que é preciso mudanças, mas tem medo dessa jornada. Mas o risco maior aqui é se deixar iludir por um salvador, por um cisne belo, né? Mais polido, mais palatável. Falta fé no povo em mudanças concretas. As mudanças que terão que fazer em suas vidas vai acontecer porque não tem como ficar parado. Não porque se acredita em mudança de fato, né? Tá tudo muito desacreditado e até lá vai estar mais. Na saúde podem surgir alguns desafios, especialmente questões mentais, mas não vai ser nada muito complexo. São coisas que demandam atenção, mas que têm tratamento, né? Como a ansiedade, o estresse e a depressão. É preciso manter a saúde mental fazendo coisas que te agradam.
Quanto ao mês de julho, temos o arcano do Rei de Ouros mais a carta da Gralha. Uma certa calmaria pode trazer alento em julho. O Rei de Ouros pode mostrar alguma melhora econômica, mas é entendido que coisas feitas no passado não vão ajudar o país a alcançar o crescimento. Ao invés de procurar soluções em exemplos no exterior, é preciso que o país precisa conhecer as nossas próprias mazelas. É somente conhecendo o nosso povo, os nossos problemas, que a solução vai ser encontrada. O Rei de Ouros é o senhor da riqueza, ele é o pai que cuida dos filhos. E a Gralha pede ética. Ninguém poderá trazer a prosperidade para o país se não estiver agindo dentro da lei, se não estiver sendo ético e verdadeiro. A pessoa, o candidato pode até ser eleito, mas não vai poder se concretizar, não vai poder se fortalecer, não vai poder concretizar falsas promessas, porque tudo existe, um porquê das coisas e tudo precisa passar por vários trâmites. Tem que existir um plano de governo, tem que existir empatia pelo povo, tem que querer cuidar das pessoas e tem que querer ser transparente. A Gralha fala em reviravoltas. Ela é mestre em atravessar portais entre o tempo e o espaço. E não devemos temer as mudanças, mas a gente precisa exigir que sejam todas feitas de maneira ética. A justiça da Gralha pede equilíbrio. Qualquer que seja o possível Rei de Ouros eleito, ou que queira ser eleito ou eleita, vai precisar agir dentro da lei. E eu não falo aqui somente da lei dos homens, tá? A Gralha está de olho. Ela fala sobre a lei divina, a lei dos deuses. Então, a lei do universo. Então, se a pessoa vacilar, a Gralha vai gritar, vai expor o mentiroso ou a mentirosa. Falo aqui em qualquer cargo eletivo, que fique bem claro de novo, executivo, legislativo, enfim. É preciso honrar a nossa história e os nossos antepassados também. É preciso construir um país mais justo para os nossos descendentes. É preciso entender que temos as ferramentas para as mudanças, que no caso é o voto. O caminho pode não ser fácil, o medo pode trazer limitações, mas já sabemos o que fazer, ou pelo menos já sabemos o que não fazer. Para a economia, é preciso avaliar os recursos que o país possui e as possibilidades de desenvolvimento, de geração de empregos, de assistência à população vulnerável e etc. O crescimento econômico abrange mais do que dinheiro. É uma coisa muito mais complexa. Precisamos conhecer nossas potencialidades e uma delas está ligada diretamente às questões ecológicas como um todo. Isso só vem a fortalecer o significado com a carta do Rei de Ouros aqui na sequência. Quanto ao povo, ele precisa entender que nem todas as coisas são fáceis ou simples de resolver e nem se deve ficar nas costas de um Rei de Ouros. A gente precisa fazer a mudança. É primordial que o povo acredite que pode mais, que o poder, de fato, pertence a nós e que está em nossas mãos o futuro do país. É preciso abandonar o comodismo e o conformismo e começar a agir. Não deixar que façam escolhas por nós. Para a saúde, essa sequência traz um bom sinal, mas não custa lembrar que precisamos manter o equilíbrio. Quanto ao mês de agosto, temos o arcano do Sol mais a carta da Anta. A luz do arcano do Sol vem iluminar o mês de agosto. A luz clareia tudo, mostra coisas que estão ocultas e intensifica as sombras que se tornam mais escuras. O Sol também aumenta o ego e a imaturidade. Nem todo mundo está preparado para brilhar. O Sol nos dá o calor e a vida, mas também pode nos queimar e até nos matar. Agosto pode intensificar o lado humano e generoso no país, mas também o ego e a tirania. O sol forte do deserto também pode causar miragens, então cuidado com as ilusões, cuidado com tudo que ilude, tá? Ainda mais se você estiver num momento de fragilidade, a gente é mais facilmente manipulável. A anta traz a resistência, a calma e a coragem para que a gente não caia nessa armadilha de predadores que querem tirar vantagens. É preciso estar atento para equilibrar o poder masculino solar e o poder feminino ligado à anta. A anta nos instiga a nos conectar com nossas emoções, com o nosso lado maternal. Essa combinação traz a mensagem da vontade de um país mais próspero e rico, que é extremamente solar, com o cuidado com o povo, que é uma coisa mais maternal, feminina e ligada até à lua e às águas.
Essa combinação também traz o ímpeto para que possamos concretizar esse país. Quanto à economia, é preciso que o Brasil se mostre mais ao mundo. É preciso botar a cara ao sol. É preciso buscar investidores e mostrar nossas potencialidades. Muito provavelmente, a gente vai conseguir essa atenção para cá no mês de agosto. Quanto ao nosso povo, ele é resistente e corajoso. E essas qualidades podem ser intensificadas nesse mês. Mas para alcançarmos nossos sonhos, precisamos deixar de ser ingênuos e buscarmos a verdade. Cuidado com as fake news, cuidado com falsas promessas, cuidado com armadilhas em geral. Não devemos nos esquecer que a campanha eleitoral vai estar rolando e que o sol intensifica a luz e também a sombra. Cuidado para não deixar que coisas mal esclarecidas no passado atrapalhem a sua visão de futuro. Cuidado com a miragem do deserto. Não se deixe intimidar por personalidades fortes. Quanto à saúde, parece que tudo vai se encaminhar bem de modo geral no mês de agosto. Quanto ao mês de setembro, temos o 3 de ouros e a carta do golfinho. É preciso ter em mente o que o país tem como objetivo. O que é prioridade aqui? Saúde, educação, geração de empregos, cultura? É preciso entender que não é com discursos falsos e demonstrando uma falsa simplicidade disfarçada que um político deve ganhar a nossa confiança. Ele precisa ter uma trajetória concreta, uma trajetória confiável, uma trajetória que a gente tenha dados de crescimento, de trabalho desse político, para que ele possa mostrar a competência dele para continuar trilhando uma jornada como um representante do povo. O que seu candidato fez pelo país até agora? Busque informações concretas. Vá no site do TSE, vá no site da Transparência para ver se tem envolvimento com alguma coisa escusa. Busque informações de várias fontes antes de tomar sua decisão. Não busca só uma linha, tá? Busca ouvir todos os campos para você poder formar a sua decisão e que tenha dados, tá? Não vai na conversa de WhatsApp, por favor. Quanto à comunicação do golfinho, que tem aqui na sequência, ela é essencial para que a gente possa criar uma rede de apoio às pessoas menos favorecidas com essas informações, tá? Os serviços de fact-checking, como Fatofake, boatos.org, etc., vão ser muito importantes, vão ser essenciais nesse processo eleitoral. As eleições não deveriam ser vistas como um compromisso chato e obrigatório pelas pessoas. Elas deveriam ser vistas como um direito que todos nós possuímos. E é nosso direito e responsabilidade exigir um processo eleitoral claro e democrático. A campanha aqui já vai estar a 1000. A gente vai ver muitos políticos nas campanhas comendo pastel na feira e usando chapéu de nordestino para mostrar que são gente como a gente. Então, cuidado, tá? Não se deixe iludir com carreatas, motociatas, palanques, fotos com criança no colo. É hora de cuidar das pessoas, não de buscar vantagens individuais. O 3 de ouros quer que você alcance seus objetivos, mas quer que você saiba que ficar parado e sonhar acordado é perigoso e também é uma perda de energia. 3 fala sobre a manifestação, mas você e nem ninguém manifesta nada sozinho. Precisamos de ajuda e ter responsabilidade, melhor dizendo, com as outras pessoas, com a natureza, com a geração de empregos e etc. É preciso investigar os projetos para o país para então fazer a escolha consciente para o bem de todo mundo. Assista debates, busque notícias, tá? Busque o bem coletivo e não de grupos específicos. Para a economia, não é hora de relaxar, não é hora de deixar as coisas acontecerem por si só e nem de não pensar a longo prazo. Soluções paliativas não vão resolver o nosso problema. É preciso dedicação para que a mudança aconteça de fato. Quanto ao povo, é hora de levantar a cabeça para ver onde está seu objetivo ou sonho e começar a caminhar em direção a ele. É preciso que o povo saiba que ninguém caminha sozinho. Somos milhões querendo um país mais próspero, um país mais justo. As eleições vão acontecer no dia 2 de outubro, o primeiro turno, e trata-se de um trabalho em equipe. E como um grande grupo, todos devemos ser beneficiados por representantes justos e democráticos. Quanto à saúde, tudo se encaminha bem.
E é interessante, é bacana para atividades em grupo, especialmente aquáticas e na natureza ou que envolva alguma forma de arte. Então estar com as pessoas vai fazer bem, principalmente para o nosso emocional que já foi tão abalado nesses 2 anos de pandemia. O mês de outubro fala sobre, a gente tem aqui o 3 de paus com o cavalo marinho invertido. Não é hora de se deixar iludir com o que querem que você acredite. Temos no dia 2, primeiro turno, e no dia 30 de outubro, o segundo turno, a oportunidade de escolher nossos representantes a níveis federal, melhor dizendo, e estadual, para que possamos viver em um país mais justo e equalitário. Esse momento é crucial para o futuro de todos nós. O 3 de paus mostra que temos todo um horizonte à nossa frente, mas de acordo com o caminho que escolhermos, podemos ter um futuro com desafios maiores ou menores. E como a gente tem um 3 aqui, eu creio que a disputa eleitoral deve ficar mais acirrada entre 3 dos candidatos envolvidos. O cavalo marinho invertido, aqui nessa sequência, nos lembra sobre nosso compromisso com outras pessoas. Um país não é feito só de grupos isolados, mas de um grupo só, o grupo de brasileiros. O cavalo marinho macho é quem gesta e cuida dos bebês, então esse é mais um lembrete sobre nosso compromisso com o repúdio a toda forma de preconceito, especialmente nas comunidades LGBTQIA+. É hora de entender que os machões não estão com nada. Os homens precisam ser mais sensíveis, precisam se preocupar mais com o povo. A família não é só pai, mãe e filho, não é só a família tradicional brasileira, né? Branca, cristã, hétero, enfim. Toda família é sagrada e toda família deve ser respeitada. Quanto à economia, podemos ter algum sinal de melhora. De repente, o mercado vai sinalizar alguma coisa após as eleições do primeiro turno que pode ser uma oportunidade de crescimento. Mas será preciso agir, ao invés de esperar que as coisas se resolvam sozinhas. É preciso empenho. Então, quem for eleito, ou quem já for seguir para o segundo turno, já precisa ir costurando tudo isso após os resultados. O povo precisará começar a entender aqui que toda relação, inclusive com o representante eleito por nós, tenha a gente votado na pessoa ou não, essa relação precisa ser cobrada, acompanhada e estimulada. Muitos brasileiros não se lembram nem em quem votou. Cada um de nós precisa se lembrar e cobrar de cada político eleito para que ele tome decisões que favoreçam a nação como um todo. Eles são nossos representantes, não são uma espécie de família real intocável. O processo eleitoral deve ser transparente e não termina nas eleições. O tempo de ficar parado passou e nunca deveria ter sido assim. Quanto à saúde, podem surgir novas descobertas científicas relevantes para a cura de doenças no mês de outubro. Para novembro, temos aqui o arcano do Cavaleiro de Copas mais a carta da Ema invertida. Novembro é um mês muito voltado para os ideais, busca de sonhos, da fé renovada, mas a busca pelos ideais vai ser uma busca mais leve, mais graciosa, mais voltada para a beleza. Essa é uma combinação muito interessante do Cavaleiro de Copas com a carta da Ema. Ela traz um mês com energias muito favoráveis para o país, mas precisamos observar se a gente vai ficar só sonhando ou se iremos ver ações acontecendo de fato. Não adianta saber o que fazer e não fazer nada. A Ema tem uma característica muito relevante nessa tiragem porque ela tem uma medicina de limpeza e organização muito interessante. Ela pode se alimentar de grãos e insetos e até mesmo de carniça, tá? Então ela pode fazer uma limpeza profunda. Ela pode ajudar o Cavaleiro de Copas a partir para uma jornada em busca dos sonhos, de um país melhor de se viver, mas com esse apoio da limpeza da Ema, para o Cavaleiro ir buscar os sonhos, mas sem nada que atrapalhe. Um país mais justo também, essa tiragem mostra uma busca por um país mais justo, já que a Ema macho cuida dos ovos, né? Ela cobre várias fêmeas e cuida dos ovos. Então, as Emas também vivem em uma sociedade poliamor. Então, ela fala também sobre uma sociedade menos preconceituosa. Vai ter essa cobrança em novembro também, tá? Ou melhor dizendo, essa expansão do olhar para essas causas, tá? Para a economia, é hora de parar de sonhar e colocar os pés no chão.
É preciso agir, dar continuidade ao que já deve ter começado a ser costurado em outubro. O povo estará mais confiante e também mais firme na hora de cobrar pelas promessas feitas, mas ainda assim sonhar muito pode deixar o povo facilmente manipulável. Devemos todos estar atentos. Para a saúde, é importante não se esquecer do Novembro Azul. Temos aqui 2 cartas que falam muito da sexualidade masculina. Então, se você é homem e está na idade, vá fazer seu exame de próstata em novembro sem falta. Para o mês de dezembro, temos o arcano do 2 de ouros mais a água viva invertida. Dezembro nos faz refletir sobre os erros que o país vem repetindo. Temos desafios que se repetem e precisamos identificar como não errar as mesmas coisas. Como não viver em um looping sem fim de dor, preconceito, violência, injustiças. É preciso que sejamos transparentes, que a gente enxergue o que a gente tem dentro do país de fato. E é preciso a gente entender que tudo que não é límpido e transparente, como a água viva, não pode ser confiável. Devemos exigir participação popular para que as decisões sejam tomadas, mas com leveza, com gentileza, que o processo de responsabilidade seja equilibrado, justo e imparcial. Onde não há transparência, há mentiras. Elas nos prendem nas redes, assim como prendem água-vivas. Elas podem nos atingir a todos como o ferrão venenoso de uma água-viva que vai gerar sofrimento emocional, agressividade e hostilidade. Esse malabarismo do 2 de ouros ainda vai durar mais um tempo. Não é possível agradar todo mundo do dia para a noite. Isso, na verdade, não vai ser nunca possível. Mas a situação pode vir a encontrar um certo equilíbrio mais para frente. E até lá vai ser preciso pesar tempo, energia, racionalidade, emotividade e por aí vai. Quanto à economia, o Brasil pode estar meio que flutuando como a água viva frente à economia mundial. Vai ser preciso equilíbrio e muito malabarismo para ancorar as coisas, para colocar as coisas no eixo. E o tempo é curto, melhor dizendo. A gente vai precisar de ações urgentes, até porque, lembrando aqui, o Auxílio Brasil vai terminar no dia 31 de dezembro e o povo não vai poder ficar desamparado. Como não é possível resolver tudo de uma hora para outra, quem assumir o governo deverá ter a mente equilibrada para ir resolvendo as coisas de maneira eficaz e permanente, mesmo que a princípio tenha que apagar alguns incêndios pontuais. O povo sabe que vai precisar contar com a família e com a comunidade para manter um certo equilíbrio. É preciso manter a calma e a organização para não perdermos o controle de nossas vidas. Para finalizar, quanto à saúde, nada mais preocupante assim venha a tirar possa vir a nos preocupar de fato. Mas vai ser preciso um equilíbrio para que nada saia do controle que a gente vai estar vivendo em dezembro. Bem, aqui eu finalizo a leitura mês a mês. Se você quiser fazer uma leitura mês a mês para você, é só agendar uma consulta comigo, tá? Meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais para frente, de repente, eu faço uma leitura sobre os candidatos, tá? Deixa aqui seu comentário, que eu quero saber se você quer ver e o que você achou desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora. E também convido você a deixar aqui o seu like e compartilhar com seus amigos, deixar seus comentários para poder fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Bem, aqui eu me despeço. Já desejo de antemão um feliz ano novo para vocês, que a transição de 2021 para 2022 seja mais suave e que traga mais bênçãos na vida de cada um. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.